Olá, sejam bem-vindos a mais esse programa. Hoje nós vamos conversar sobre coisas que você vai querer saber. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. Hoje nós vamos falar sobre biomagnetismo. Pois é, muito interessante. Eu sou Marco Marzoli e você está no Papo de Terapeuta, hoje com a Adriana Thyssen. Adriana, eu vou pedir para você se apresentar, por favor. Tudo bem. Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes, né? Então, eu me chamo Adriana Thyssen, como o Marco já introduziu, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. Muito obrigada por ter me convidado. Né? É um prazer estar aqui. É um prazer tê-la aqui novamente. Exatamente, né? Então, voltando. Então, hoje, né, nós vamos falar um pouco sobre biomagnetismo. Mas antes disso, eu vou de novo, né, me apresentar um pouquinho, né? Então, claro, como que eu cheguei nesse universo de terapias, no biomagnetismo, inclusive, né? Então, eu comecei em dado momento da minha vida, sempre tive essa paixão por autoconhecimento e por conhecimento. Eu tenho, né, de carreira, eu sou química industrial, mas já há muito tempo não trabalho com isso, né? Minha formação inicial, então, é esta. E então, eu gosto de estudar, sempre gostei. Virei a louca dos cursos, né, quando eu tive meu primeiro contato com o Reiki, com as terapias alternativas, né, buscando esse universo, para poder me curar de um luto, né. Então, eu fiquei viúva aos 38 anos, né, e isso me abalou bastante, foi uma passagem muito inesperada, né, desse meu primeiro marido. Hoje eu sou casada novamente, né. Mas na época, aos 38 anos, isso me abalou demais, né? Foi muito, muito inesperado mesmo, né? Então, para me curar disso, eu fui procurar esse universo das terapias holísticas e acabei me encantando com as possibilidades, com os benefícios disso e buscando, então, né, vários cursos nessa área. Eu até estava fazendo uma contabilidade aqui e acho que em uma questão de poucos anos, assim, 4, 5 anos, eu fiz para mais de uma dúzia de cursos, né? Virei a louca dos cursos, né, terapêuticos, mas enfim. E um deles foi o biomagnetismo. E é particularmente uma técnica que eu gosto muito de trabalhar, porque primeiro, né, eu venho da ciência e ela tem muita ciência envolvida, inclusive ela foi desenvolvida por um médico, né, e uma equipe de cientistas. Eu vou dar um preâmbulo para você, né, para vocês, sobre o biomagnetismo, porque eu acho importante entender como é que ela funciona, que o nome da técnica é biomagnetismo médico, né, então ela é um coadjuvante da medicina tradicional, né, é um tratamento para o corpo físico, para o corpo mental, psíquico, e ela tem bastante eficácia, inclusive, né, eu trato bastante pessoas com essa técnica. Então ela é meio que uma das minhas queridinhas, né. Então, como é que surgiu esse biomagnetismo, né? Então, assim, todo mundo sabe, né, do magnetismo. Na verdade, lá no século VI a.C., descobriu-se o efeito do magnetismo, né? Quando os ímãs atraíam o ferro. Então, a gente sabe, né, que existem os campos magnéticos, os campos elétricos, os campos eletromagnéticos. Inclusive, nós, seres humanos, os seres vivos, os seres biológicos, e os objetos físicos, eles também têm um campo, né? Tudo tem um campo. Por mais que o nosso olho humano não veja, tem muita coisa acontecendo aqui, né? Que é o que a gente consegue fotografar, inclusive, com as fotos Kirlian. Exatamente, com as fotografias, né, que você faz, você consegue fotografar esse universo que o nosso olho humano não capta. Sim. Mas está tudo interagindo conosco o tempo inteiro. Então, lá na década de 30, os cientistas da época, né, começaram a querer investigar o efeito desse magnetismo nas células biológicas, em células vivas. Então, em células doentes e células sadias. E o que eles observaram? Que as células doentes, elas se abrandavam, elas se recuperavam com aquele efeito, o efeito daquele magnetismo sobre elas. Essas células doentes seriam tumores? Ou em geral? Sim, em geral, de uma maneira geral, porque eram células vegetais, células animais e células, né, biológicas de um ser humano. Basicamente então, qualquer célula. Isso, célula viva. Então eles começaram a perceber esse efeito. Isso lá na década de 30. E aí, né, não se tem muito histórico entre a década de 30 e de 80, mas vamos fazer um salto para a década de 80. Então, na década de 80,
uma outra equipe, né, de pesquisadores, de cientistas e de médicos, na qual o Dr. Isaac Góes Duran, que é um médico mexicano, ele fazia parte dessa equipe de pesquisa e a técnica é atribuída a ele, né? Então o Dr. Isaac Góes Duran, ele já é falecido agora, faleceu recentemente, em 2021 ou 2022, mas na década de 80 ele estava inserido nessa equipe. E essa equipe então trabalhava com os astronautas, e eles começaram a perceber que os astronautas, quando vinham do espaço, eles chegavam, além de muito debilitados, né, emocionalmente, inclusive. Desculpa interromper, essa pesquisa era feita dentro da NASA. Sim, né, dentro da NASA, com essa equipe que chegava do espaço, né? Então eles faziam as avaliações médicas e eles percebiam que, além de debilitados emocionalmente, né, nutricionalmente às vezes também, eles vinham, quase todos eles vinham com uma retração muscular, um encurtamento nos membros inferiores, nas pernas. Uma perna mais curta que a outra. E eles começaram a achar aquilo curioso, porque aquilo era recorrente. Então começaram a fazer, né, ali, o que pode ser isso, né? E eles atribuíram, então, concluíram de alguma forma, né, que também eu não tenho esse dado, e aqui não é o objeto, né, da nossa conversa, mas enfim, eles atribuíram a esse encurtamento a ausência do efeito do magnetismo da Terra sobre esses astronautas pelo tempo que eles ficaram no espaço. Então daí veio a associação com o magnetismo de mais uma vez, né? O efeito do magnetismo sobre nós, sobre as células do corpo humano e as células dos seres vivos em geral. Então aí começou-se todo um estudo, e então eles começaram, adiante dessa conclusão que eles tiveram, eles começaram a oferecer, então, campos magnéticos para esses astronautas com esses encurtamentos de membros, para ver como é que se comportava. E eles começaram a ver que, com esse tratamento, em pontos específicos, aos pares magnéticos, polo positivo, polo negativo, no corpo desses astronautas, aquele encurtamento sumia. Os membros voltavam... Se revertia e voltava ao normal. Então, eles começaram, né, a avançar na pesquisa. E em 1988 foi feito, o Dr. Isaac Góes Duran fez um acompanhamento de um paciente com HIV, com AIDS, né, então. E ele, então, tratou esse paciente por um determinado tempo com os pares magnéticos e ele observou uma melhora, né, na condição clínica desse paciente. Então, ali surgiu o primeiro par magnético, né, então ali começou voltar realmente, né, esse tratamento biomagnético para a medicina, né, como coadjuvante dos tratamentos para a saúde. Então ali, hoje a gente tem, dentro da técnica, nós trabalhamos com material protocolado, com tratamentos protocolados aos pares magnéticos, são mais de 1.500 patologias, para se ter uma ideia. Então temos protocolo para tudo que se possa imaginar, né, de patologia. Desde diabetes até a insônia, problemas cardíacos, respiratórios, gástricos, doenças cânceres, tumores, enfim, problemas patologias bem específicas, inclusive. E esses protocolos, eles são rígidos ou eles são adaptados caso a caso? Não, esses protocolos são fechados, vamos colocar assim, né? Por exemplo, eu faço um rastreio, né, da sua condição, sua condição de saúde, e aí ele vai me apontar quais são os desequilíbrios, né? Então, condizentes ali com patologias que você tem, previamente já conhece, ou coisas que talvez nem tenham se manifestado ainda. Ele é capaz de prever isso também, antecipar. Tá. Para esse rastreio, você usa a radiestesia? Isso que eu ia falar. Então, assim, originalmente, lá na década de 80, o Dr. Góes, ele fez, o rastreio era presencial, né? Com a pessoa ali na frente dele, né? Porque foi assim que ele conseguiu fazer esse mapeamento, esses protocolos de mais de 1.500 tratamento para mais de 1.500 patologias. E depois ele foi, então, aprimorando essa técnica, permitindo que ela pudesse ser feita à distância, né? Num primeiro momento com uma pessoa servindo como antena para o paciente, e depois, então, associando-se à radiestesia, né? Então, a gente faz com pêndulo hoje, a gente trabalha com um pêndulo,
ele já utilizava a radiestesia. Ele foi aprimorando isso para que se pudesse ser feito à distância. Então, hoje o biomagnetismo ele é uma técnica reconhecida muito na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, aqui também tem, e está, né, de algum tempo para cá, talvez uma década ou um pouco menos, também chegando aqui no Brasil, né? Então, hoje a gente já tem, né? O biomagnetismo ele faz parte das PICs ou não? Não está ainda dentro, né, das PICs, infelizmente, mas ele é um tratamento bastante eficaz, né? Então, assim, o biomagnetismo ele também trata a parte psíquica, emocional, porque nós sabemos, né, Marco, né, que o nosso estado emocional influencia demasiadamente na nossa saúde, né? Então, aliás, a própria Organização Mundial da Saúde está lá no... já reconhece isso também, né? Está lá que é a fonte de todos os males, né? A maioria dos males. Então, nesse rastreio que é feito no biomagnetismo, também é feito todo um rastreio, então, para equilibrar as emoções, né? Então, a gente consegue pensar, saber emoção específica, né? Então, por exemplo, se você está ali numa culpa, se você está num estado de mais ansiedade, raiva, a emoção específica, a gente consegue ter essa identificação e ter também ali um protocolo de tratamento para poder fazer. É importante dizer, né, que à distância eu faço esse rastreio com o pêndulo, com a radiestesia. Sim. E como é que eu faço o tratamento, né? É importante dizer isso. Então a gente tem uma mesa magnética, ela é uma mesa mais ou menos, ela tem um tamanho assim retangular, imantada, e é onde ela tem um desenho, né, a representação de um corpo humano com todos os órgãos, né, e pontos. Então, assim, a frente e verso do corpo humano, nessa mesa imantada, a parte de topo de cabeça, a sola de pés e a parte aqui da genitália, né? Porque aí, conforme o que for detectado e conforme o tratamento dentro desses protocolos já determinados pelo doutor, nós, então, colocamos os pares magnéticos ali conforme a indicação. Então, é um material vasto, né, de trabalho, assim, de pesquisa, de trabalho que a gente tem ali para fazer a impactação, né? E aí o tratamento vai acontecer ali conforme também a energia do paciente, né, nos trouxer a informação. Vai precisar ficar aqui trabalhando a mesa por X horas, né? Depois vai precisar fazer retorno em X tempo, né? Uma sequência de tratamento, às vezes de 2 sessões, 3 sessões, 5 sessões, enfim, conforme o que acontecer ali, né? Então, como eu disse, a gente tem condição, né, de rastrear patologias que sequer a pessoa ainda tem a sintomatologia dela. Nem se manifestaram ainda, né? E desequilíbrios emocionais também, traumas, então é possível de também, né, de tratar ali, né, através dessa técnica. Alinhamento, né, energético, assim, uma coisa mais sutil também, do nosso campo mais sutil. Então é uma técnica que eu gosto muito, né, de trabalhar, ela é bastante eficiente, porque ela traz o equilíbrio. Porque o que nos adoece, além, né, das nossas emoções em desequilíbrio? Já que nós somos seres eletromagnéticos, então nós conduzimos eletricidade, inclusive, a gente tem desequilíbrios de homeostase. Homeostase é o equilíbrio da nossa célula. Então, a nossa célula, qualquer uma que seja da pele, do cabelo, do fígado, do rim, né, qualquer pele a célula do nosso corpo, perdão, ela trabalha em equilíbrio, que a gente chama de homeostase. Então, equilíbrio de pH. Então, se ela está mais alcalina ou mais ácida, ela se propicia para acomodá-lo, já permitir a proliferação de alguns patógenos, inclusive parasitas. Então, fungos, parasitas, vírus, bactérias, micro-organismos também são possíveis de serem tratados dentro da técnica do biomagnetismo. E essa homeostase, ela depende da alimentação. Exatamente. Depende dos nossos hábitos. Exatamente. Os fatores externos, isso. Sono. Tudo, né? Até a exposição solar. Tudo é capaz de desequilibrar e de tirar esse equilíbrio homeostático das nossas células, né? Alterar o nosso pH. Medicamentos, às vezes tratamentos que a gente faz, né? Muito. Então, assim, hábitos como tu disseste, alimentação, né? Ingesta, às vezes, de muitos alimentos industrializados, né? Uma dieta mais alcalina ou mais ácida, enfim, né? Então, são muitas coisas que a gente consegue detectar e equilibrar ali, trazer de volta para esse equilíbrio, né? Essa homeostase que vai nos trazer mais saúde física, saúde emocional, né? Uma saúde global ali. Então, é isso, né, que aqui se propõe esse biomagnetismo médico a ser um coadjuvante
da medicina tradicional, né? Da alopatia até mesmo, né? A única contraindicação que nós temos, a gente não faz em gestante, né? Não se faz em gestante, não se é recomendado fazer o tratamento se a mulher estiver gestando, né? Mas à distância, hoje é possível até tratar pessoas que têm marca-passo. Presencialmente, que é uma possibilidade da técnica, a gente não trata pessoas que têm marca-passo. Porque os ímãs, eles têm uma potência em Gauss, X, que é necessária. Sim, tem que ser potente. Para se ter a eficácia do tratamento, né? Então, são as únicas restrições que a gente tem, né? Então, e você faz o tratamento presencial e à distância? Não, eu trabalho só com o tratamento, né, à distância. À distância. Mas ele pode ser presencial? Pode ser feito presencial também, né? Só que eu acho que ele é um pouquinho desconfortável, né? Ele é um pouco desconfortável. O rastreio não é confortável para o paciente e o tempo que a pessoa tem que ficar ali com os ímãs, então tem que ficar no corpo dela, né? Sim. Então, às vezes tem que ficar em partes assim meio desconfortáveis, né? Então, realmente é muito mais, é tão eficaz quanto o presencial. Sim. E não tem a questão da pessoa estar ali, às vezes presa por minutos ou até mesmo horas para receber aquele tratamento magnético. Então, é muito mais prático, né? De uma forma geral, né? Sim, eu utilizo orgonites muitas vezes em determinadas terapias que eu faço. E eu já experimentei orgonites com magnetismo. Ah, sim. Tá? E Qual foi a sua vezes observação? as pessoas já sentiram a diferença. Sim. Potencializa, acaba potencializando. Mesmo sendo uma orgonite, que é muito potente. Que já é potente, né? Por si só. Com a inclusão do magnetismo, Acaba as potente. pessoas tiveram sensações físicas. Isso, A sensação física de estar algo mexendo Sim. além do que elas já estavam acostumadas. Sim. Eu tenho, assim, alguns exemplos, né? Sem citar nomes, é claro, né? De pacientes. Mas eu tenho, assim, exemplos de pessoas que eu tratei. Então, assim, até às vezes eu digo, assim, que eu faço até pronto-socorro, né? Porque às vezes a pessoa me chama, né? Nossa, tô com uma dor, né? Em tal lugar, né? Dá pra você colocar aí, né? O par pra mim. E coloca, monto lá, conecto, né? A pessoa coloca o parzinho. A pessoa se alivia da dor, né? Então, é bem rápido, assim, né, a percepção, né, de melhora, né, a pessoa consegue melhorar, né. E já tive até relatos, assim, também de antecipar, no caso, né, diagnósticos para pessoas, né, indicar, né, que a pessoa, olha, acho bom você procurar, né, um especialista em tal área, né, porque aqui aponta que há um desequilíbrio, né. Pode ser que você ainda não sinta nada, né, dentro desse quadro, mas... vamos, né, já que apareceu aqui esse desequilíbrio, vamos olhar para isso, né? E aí a pessoa realmente foi buscar e encontrou, né, um diagnóstico compatível com aquele desequilíbrio ali que estava sendo mostrado, né, apontado pela técnica, né? Como eu disse, muitas vezes ela antecipa, né? É muito... É o meu queridinho, né? Dentre as técnicas várias que eu trabalho, né, é um dos meus queridinhos. Essa... É muito boa. É muito boa. E de novo, né, aí eu acabo associando também, né, assim, com outras, até como eu já falei, né, no nosso outro bate-papo, né, com a terapia floral, porque tudo vai contribuindo, né, e não conflita, né. Então, assim, Sim. Coisas que não são conflitantes a gente vai associando para potencializar o benefício, né, para a pessoa, né. Sim, até porque são terapias complementares. Isso. Exato. Elas se complementam. Sim. E complementam o tratamento Exato. médico tradicional, o remédio, que muitas vezes é necessário Sim. manter, a gente não pode... Não, exato. Eu sempre falo, né, para as pessoas que vêm buscar esse tipo de atendimento, né, que a nossa não se pretende, né, excluir nada, né? Pelo Sim. contrário, nós pretendemos contribuir, né, complementando o tratamento que a pessoa às vezes já faz ou que ela vai iniciar, né? É como, por exemplo, receber um reiki, né? Ou ir até uma casa espírita receber um passe, ou mesmo receber uma oração, Sim. né? Tudo complementa, tudo ajuda, né? E tudo propicia uma melhora mais rápida até, né? Não se exclui nada, não é recomendado em absoluto, né? Que se exclua qualquer tipo de tratamento, acompanhamento médico, não é essa a nossa pretensão, né? É só auxiliar, né? E ajudar, né? E aconteceu na sua mão
algum caso real de que a pessoa percebeu imediatamente que estava sendo trabalhada? Alguém lhe deu feedback? Eu senti alguma coisa, alguma sensação? Sim. Inclusive, dentro, a própria técnica, ela já também prevê, né? Então, assim, a gente chama de crise curativa. Então, algumas pessoas, dependendo, às vezes, da patologia ou até da sensibilidade própria da pessoa, que é muito única, né? Muito individual. Sim. Então, a própria técnica já prevê. Quando sai ali, né, no rastreio, a crise curativa, que é para a gente colocar os pares de tratamento para minimizar essa crise curativa, a pessoa pode apresentar. Então, eu já também passo, né, na devolutiva, eu já passo para a pessoa, olha, pode ser que você tenha um pouco de náusea, um pouco de enjoo, ou um pouco de dor de cabeça, uma febrícula, algo assim. Então, assim, já tive retorno de pessoas que realmente, né, sentiram isso, né? Mas isso é tudo muito passageiro, né? A gente não se preocupe. Tá? É bem momentâneo, né? Mas a gente avisa para a pessoa também não ser tomada de susto, né? Então, já tive, né, relato de pacientes que acabaram presenciando isso. E com relação a resultados, a perceber melhor, assim também, né? As pessoas prontamente, né, trazem o seu retorno. Nossa, passou a minha dor, ou então, né, eu tinha uma situação X de não dormir, ou uma situação de, às vezes, de um diagnóstico ali, né, alguma coisa que estava, né, não tão fácil de controlar, ajuda a controlar, né, então a gente tem, por exemplo, protocolo de diabetes, né, para que pessoas que têm, né, essa questão, tem, enfim. Nem dá para enumerar aqui que são mais de 1.500 patologias, são né? 1.500 patologias. Mas, né, como eu te disse, as pessoas, sim, reportam, né, que percebem o tratamento, né? Inclusive, assim, já tratamentos, né, complementares até a tratamento oncológico, né? A gente pode fazer também, sim. Tem todo ali uns protocolos específicos para isso, né? Então, muitas vezes a pessoa está fazendo o tratamento oncológico e busca essa técnica complementar, né? Essa técnica para poder se beneficiar, né? De mais esse tratamento, né? Tanto que o biomagnetismo vai ajudar no tratamento contra o câncer e também com os sintomas, sim, que a pessoa sente. Sim, né? Muitas vezes até, né, com a própria sintomatologia ali das contraindicações do próprio tratamento, né, do oncológico, né, seja uma quimioterapia ou uma radioterapia, que às vezes acaba dando umas implicações, sim, outras, né? Então, sim, a pessoa também pode ter aqueles um benefício. Efeitos colaterais. Exato, os efeitos colaterais. Minimizam muito, exato, né? E a pessoa consegue ter ali, né, uma qualidade de vida melhor dentro daquele tratamento, às vezes agressivo, né? Sim, é sempre muito agressivo, né? Então, é bem importante, assim, bem interessante, né? Eu, inclusive, recomendo, né, até não só quando a pessoa já está com algo diagnosticado, mas, assim, como se fosse um check-up, né? Sim. Mas algo ali já preventivo até mesmo, né? Porque pode-se evitar, né, que se realmente se manifeste algo, né, onde você já faz ali todo, né, um equilíbrio psíquico, inclusive, né, então você também já tem esses benefícios, né, de um equilíbrio emocional, né, uma regulação do ciclo de sono e vigília, isso é muito importante, né, tem um impacto positivo muito grande na saúde. Então tem uma série de benefícios ali, né, protocolos que já estão estabelecidos, que você vai poder, né, receber o tratamento à distância, no conforto da sua casa, né, sem precisar ficar lá deitado, recebendo, né, pares magnéticos no corpo. É recomendável que a pessoa que está fazendo um tratamento à distância, que ela fique num local mais tranquilo, que ela fique em repouso, ou vida absolutamente normal? Vida normal, a gente não tem esse tipo de recomendação, né? Nem está previsto dentro da técnica. A gente sempre orienta, obviamente, a pessoa não vai estar na balada, né? Não vai estar lá no barzinho bebendo cerveja, né? No momento da sessão. Mas ela pode estar no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, enfim, não precisa estar, né, deitada para poder receber esse tratamento. Até porque o tratamento, às vezes, ele fica 12 horas, 24 horas, né, atuando. A pessoa não vai ter como parar tudo para ficar, né, todo esse tempo recebendo esse tratamento, né. Então, não há essa recomendação, tampouco essa necessidade.
Ou seja, facilita. Facilita muito. 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 É muito fácil. Muito, né? Aí a gente tem algumas recomendações, né? Que a própria técnica, às vezes, também estabelece ali, dependendo do que ela, né, nos traz. Né, no rastreio, então às vezes a gente recomenda, né, a questão assim de, tem algumas contaminações, especialmente parasitas, micro-organismos diversos ali, né, que a gente recomenda, então, trocar escova de dente, né, higienizar às vezes, né, esterilizar às vezes até algum objeto assim que se use, né, com recorrência, especialmente garrafas, né, de água. Hoje em dia todo mundo anda com uma garrafinha de água por tudo que é lugar, mas às vezes esquece de limpar a garrafinha, né? Então ali já tem também uma possibilidade de haver alguns contaminantes, né? Então tem alguns cuidados básicos, assim, coisas que a própria técnica também já nos conduz, né? Então isso tudo já está ali posto, né? A gente tem só o trabalho, né, de fazer todo esse rastreio, essa conexão, montar o tratamento da pessoa conforme aquilo tudo, né, que saiu ali, colocar o tratamento para andar, né, e aí a gente passa a devolutiva para a pessoa e obviamente a pessoa também sempre, de novo, né, faz a parte dela, né. Com certeza. Entre a pessoa entrar em contato e até receber a devolutiva, mais ou menos quanto tempo demora? O rastreio ele pode ser mais demorado, dependendo, né, da condição física e emocional da pessoa, mas também, né, não tenho como prever. Então, eu sempre, quando eu faço, né, o atendimento da pessoa, eu aviso, olha, vou iniciar teu atendimento, tá? Até porque tem um agendamento, mas assim, ó, eu sempre aviso, ó, estou começando o teu atendimento, então logo eu termine, pode levar até 1h30 para eu conseguir fazer o rastreio. Que é rápido. Para, né, entre rastreio e impactação, né, do que eu chamo impactação, porque daí eu vou colocando os ímãs nesta mesa imantada, né, que eu falei, onde a gente trabalha. Então, entre a impactação do tratamento, que são os ímãs nessa mesa, pode levar 1h30, um pouquinho mais. E aí eu já, logo na sequência, né, eu já mando os vídeos e toda a fala, né, em áudios, com a devolutiva, explicando exatamente ali tudo que apareceu, né, tudo o que significa tudo aquilo ali, né. Explico esmiuçadamente, né, para a pessoa nessa devolutiva, né, tudo o que aconteceu e tudo o que acontecerá. Adriana, eu entendi perfeitamente. Que bom. Eu acho que você explica muito bem. Quem está em casa, eu tenho certeza que entendeu também. Eu espero que tenham entendido. Senão eu vou ter que voltar aqui para explicar de novo. Mas eu sei que tem mais assunto para a gente conversar em um outro bate-papo. Tá certo. Obrigado a todos e até o próximo Papo de Terapeuta.